É um, é dois, é três e é quatro, porque hoje é o quarto dia do jejum das primícias. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, bom dia, bom dia. Um ótimo, excelente dia para você, para mim, para nós que estamos aqui ligadinhos no canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. E eu, Bispa Nivalda, vou juntinho com você aqui nessa quarta-feira de manhã. Já estou aqui ao vivo com a live, né? A live está ao vivo pelo Facebook, são 10 horas e 15 minutinhos. E eu já estava aqui falando para o pessoal da live assinar a lista de presença, hein? Como assim, bispo? Eu não estou sabendo. Assina a lista de presença que você está aí participando do quarto dia do jejum das primícias. Porque a gente sabe, né, irmãos? Lugar de primícia é no altar do Senhor. Amém? Eu já conversei com pessoas que tirou a primícia. Não faça isso. Porque começa a dar um desdobramento reverso. E não é maldição, não, irmãos, é a palavra, viu? Porque, olha, primícia é de Deus, primícia não é minha, primícia não é nossa, primícia é do Senhor. Amém? Deus nos dá 30, 31 dias de um mês. O mínimo que a gente pode fazer é colocar, né, a consagração dos nossos primeiros. E a gente só faz 7, né? Coletivamente, vamos dizer assim, né? Então, assina a sua lista de presença, vem conosco aqui, amém? Porque nós somos chamados por uma grande obra, fomos ungidos, somos escolhidos para isso, irmãos. Não foi todo mundo, não, tá? Que foi escolhido para isso, mas você que foi escolhido, não fica de fora, amém? Desse jejum maravilhoso, porque nós estamos aí, irmãos, num ano de construir, abaixa ali um pouquinho para mim, bispo, por favor. Nós estamos no ano de construir os nossos sonhos, irmãos. Olha, eu estava aqui pegando os envelopes para lembrar. Aqui, ó, quem está na live está vendo os envelopes, tá bom? Você que está em casa, lembra que você escreveu dentro de um envelope os seus sonhos? Exatamente, irmãos. Então, os nossos sonhos estão diante do Senhor, como José, né? Começamos lá em janeiro, louvado seja Deus. E aí, irmãos, mês a mês, o Senhor está nos dando um tijolinho para a construção desses sonhos, hein? Ah, irmãos, não falta material, não tem faltado material para a nossa obra. Ei, não tem. O depósito não tem cimento. Ai, o moço do ferro não entregou. Ai, irmão, Jesus não falha. Jesus não falha na entrega dos seus materiais, né? Que vem com a palavra para nós construirmos nossos sonhos. Então, no mês de maio, né? Ele falou assim: ó, eu sou o Deus dessa obra. Eu sou o Deus de compromisso, mas eu vou agir na construção dos filhos que são compromissados. Quem tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com você. Assim diz o Senhor, né? O Senhor se revelou para nós como Deus de compromisso. E agora, no mês de junho, nós estamos aí construindo sonhos e nós estamos aí com a palavra profética do profeta Isaías, né? Hein? Nós estamos aí no mês do novo de Deus. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Você está no mês do novo de Deus! Aleluia! Glória a Deus! Está aqui comigo nesta manhã o Bispo Márcio. Bom dia, Bispo Márcio. Pensei que você ia falar, o novo de Deus está comigo. Também. Bom dia, bom dia, bom dia. Também. Bom dia você que está aí ao vivo conosco aqui pelo Facebook, todas as nossas redes sociais e plataformas. Bom dia a todos vocês que nos acompanham, a paz do Senhor. Nesse grupo lindo, né, amor? Dá bom dia para os grupos aqui. Tô chegando. Eles ficam chateados. Nesse grupo lindo chamado WhatsApp, que recebe aí todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você que nos aguenta os nossos pastores, um bom dia, que a santa e poderosa paz do Senhor Jesus possa estar na sua vida. Bispo, manda um bom dia para as missões também? Com toda certeza. Dos 4 cantos aí? Também aproveitando e mandando para os nossos queridos missionários espalhados nos 4 cantos dessa terra. Sim. Bispo, você acredita que mesmo em guerra e limitações, nós temos muitos homens de Deus, famílias missionárias distribuídas neste mundo afora, levando essa palavra, palavra que
cura, que tem gente em salva, que Israel, tem liberta. gente na Ásia, na Tem África, na Índia, na Europa, né? no Brasil. Tem espalhado nos 4 cantos dessa terra. Um bom Tem. dia, a paz do Senhor Jesus no coração de todos vocês. Bispa, só aproveitando aqui, você estava fazendo uma abertura e falando sobre os tijolinhos. E também não se esqueça, Deus é o quê? A base dessa construção, hein? Construa, levante, corra atrás, mas lembre, tem uma base, né, meu amor? Tem uma pedra Tem fundamental. uma pedra fundamental. Eleita e preciosa. Muitos desprezaram, né? A pedra rejeitada pelos homens. E muitos têm desprezado ainda nos dias de hoje. Mas ele vai voltar. Vai ou não vai, Bispa? Com certeza. Deixa eu perguntar aqui. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maraná. Saudade de cantar esse louvor, hein? Deixa eu perguntar aqui, quem é a Igreja Viva? Coloca aqui, ó, quem é a Igreja Viva de Jesus que está construindo nesse ano de 2025. Bom dia, Marceli, qual é? A Igreja Viva que vai viver o novo, né, Bispo? A Igreja novo de Viva novo. que já está vivendo o novo. Chega de velho, né, meu amor? Ai, pelo amor de Deus. Não. Ó, a Bispa estava pregando no domingo. Vinha um flash na minha mente, né? Pelo amor de Deus. Sobre ficar no Egito, ficar no deserto, irmãos. Ô, Jesus. Pelo amor de Jesus, né? Como diz o ditado lá fora, tô fora, cai fora. Tô fora, cai fora. Amém, Marceli. Um beijo também para a senhora, viu, querida? Isso aí, Cíntia. Eu sou a Igreja Viva, né, irmãos? Estamos numa grande obra. Irmãos, esteja inconformado como Neemias. Irmãos, tenham um sentimento. Sabe, o Espírito Santo falava comigo nessa noite, né? Nessa madrugada. Bispo Márcio, uma angústia. Estejamos angustiados dentro de nós, mas no sentido de uma angústia, sabe? As coisas de Deus é meio maluca, né? Mas eu vou explicar. Uma angústia no sentido de você querer, né? Assim, de uma forma desesperada para viver a palavra. Amém? Tenha algo, um conflito, um confronto, de você mesmo chamar para você, né, a responsabilidade de falar, eu e a minha casa vamos viver o novo de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A bispa está falando de uma mãe que está prestes a gerar o seu filho. Meu Deus. Está prestes a conhecer ali o seu filho, a sua filha. E ela, né? Aquele sentimento, daqui a pouco, Daqui a pouco, né? A dor chega. Vou passar por aquele momento. Daqui a pouco eu chego lá, né? Nasce o meu filho. Porque, bispo, é a palavra desse mês, né? Olha aqui, ó. Olha, Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. Hein? Aqui, bispo, o que a gente entende, né? Essa convocação, né? Olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Aumenta a garagem. Aluga uma. Contrata mais um caminhão. Contrata mais funcionários. Hein? Arruma a igreja. Abre a porta da igreja mais cedo. Eis que faço coisa nova, Bispo Márcio. Aumenta o quarto, porque vai chegar mais filhos. Eita! Vai marcar a data do casamento, igual eu vi o meu sobrinho. Vai que alegria! Carta, né? Vai tirar a carta. Que alegria, o meu sobrinho marcou. Parabéns! Meu sobrinho marcou a data do casamento. Irmãos, pense numa pessoa que fica feliz com isso. Glória a Deus! Hein? Se prepare para o diagnóstico vir zerado. Se prepare, em nome de Jesus, para o médico falar assim, estava desenganado, mas alguma coisa aconteceu aqui. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar preparados, né? Como Davi chega naquele banquete. Estava tudo preparado para receber Davi. Então se prepare, meus irmãos, porque o novo de Deus, Bispo Márcio, não está chegando, não. Aqui, ele já está fazendo, ele já fez. E nós só vamos cair para dentro e mergulhar nessa palavra, Bispo Márcio. E olha só, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, Bispo, é o 4º dia
do nosso jejum das primícias, né? Para quem está ouvindo a gente aqui, que todo dia entra a gente no canal, né? Todo dia entra a gente nova. Para quem está aqui, fresquinho, né? Entrando aqui, novo ainda aqui no canal, ou está nos assistindo aqui na live, ou vai nos assistir em outro tempo depois, todo início de mês nós entregamos 7 dias que nós chamamos de jejum das primícias, porque o primeiro é sempre do Senhor, né? Amém, bispo? Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas outras coisas vos serão acrescentadas. Amém! Glória a Deus. Isso aí é o versículo preferido do pastor Frank, né? O meu pastor profeta, né? O meu PP, te amo. Glória a Deus, pastor Frank, abençoado, pastora Rosinha, irmãos aqui, louvado seja Deus. Então hoje, vamos para o tema de hoje? Vamos, meu amor. Hoje nós vamos falar de perspectiva. Eita Deus. Perspectiva, bispo Márcio, qual é a sua perspectiva, hein? Qual será a perspectiva do mundo? O mundo tem perspectivas? Olha, amor, o mundo está numa situação, como eu posso falar, de mudanças. O mundo tem perspectivas. O mundo está numa condição de o dígito virar. Apesar de estarmos no meio do ano, mas se você se atentar, o ano não está mais normal como antes. As coisas estão mais aceleradas. Já tem um tempinho Já né? tem um tempinho. E isso se chama... redes sociais, internet, a famosa IA. Então nós estamos, bispa, numa situação que as coisas estão andando muito mais rápido. Parece que nós já estamos em dezembro, mas ainda estamos em junho. O que eu quero dizer com isso? Tem que ficar atento, ligado, porque o mundo está passando por um processo. E quem não tiver uma perspectiva boa, quem não tiver uma perspectiva baseada com uma base, vai ser roubado. Vai ou não vai, meu amor? Bem, com certeza, né? Isso é a palavra que diz, né? O pastor Joãozinho estava falando do pastor Joãozinho essa semana, né? A paz do Senhor, amados, olha, estou com um zumbido. Bispo, já pega o óleo aqui, já unge o seu ouvido aí, simbolizando o ouvido do pastor Joãozinho. Fala para ele, põe a mão no ouvido. Pastor Joãozinho, põe a mão aí no ouvido que está com zumbido. E todos que estão em casa, orem agora. Em nome de Jesus, vamos orar pelo pastor aqui, e todo mundo que já está com enfermidade aqui, porque hoje também é a quarta-feira da cura. Toda quarta-feira tem um jejum específico por cura e libertação. Amém? Então vamos orar já agora aqui, Vamos orar, põe a tua mão em cima da minha. Amém, em nome de Jesus. Senhor. Sim, Deus. Tomamos posse dessa fé. Em nome de Jesus. O Senhor disse que no teu nome nós iríamos fazer coisas maiores que o Senhor fez. Aleluia. O Senhor curou. E neste momento, Senhor, são 10 horas e 27 minutinhos. Em nome de Jesus. O Senhor está curando esse zumbido. Aleluia. Nós não sabemos a providência, da onde está vindo. Em nome de Jesus. Mas nós sabemos do Deus que vai eliminá-lo agora. Toda enfermidade. Aleluia. Ser curado. Nós damos ordem debaixo da tua palavra. É no teu nome. É com o teu santo poder. Nós declaramos, pastor João, seja curado agora. Em nome de Jesus. E todos os enfermos. Em nome de Jesus. Todos aqueles que estão numa cama de leito, em um hospital. Todos aqueles que estão nas suas casas. Em nome Você que mandou pedido de oração na segunda, na terça, vai mandar nessa quarta. Nós já estamos agora com o canal nessa perspectiva de receber testemunhos de curas, bispa. Em nome de Jesus. Essa é a perspectiva que está batendo forte. Amém. Ouviremos testemunhas de cura em glória nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Já está curado, hein? Oh, glória. Já toma posse da cura aí. Em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Hoje, o tema de hoje, 4º dia. A perspectiva certa no tempo de Deus. Então, não basta ter a perspectiva. Além de termos a perspectiva, precisamos estar, o que nós estamos falando aqui, né? No tempo certo. Amém? Amém. E a gente vai aprender aqui hoje, irmãos, nessa live, que perspectiva, né, que está nos dirigindo e que tempo nós precisamos estar. Amém? Em nome de Jesus. Então, a palavra clássica que fala sobre tempo, né, não poderia ser outra que a não ser Eclesiastes capítulo 3. Amém? Então, Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado.
Tudo tem o seu tempo determinado. Vem comigo, live. Vem comigo, grupo aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo. Ah, não tem? Tem. E há tempo. A Bíblia não diz que não tem tempo. Engraçado, né? A frase das nossas bocas é: não tem tempo, não tem tempo. Não, a Bíblia diz aqui, ó, que tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí o escritor vem falando de tempo de várias situações para as nossas vidas. Irmãos, hoje o tema, a perspectiva certa no tempo de Deus, né? Irmãos, existem duas vidas, Bispo Márcio. Preparei essa palavra aqui, ó, o Senhor foi falando no meu coração. Existem duas vidas que caminham em dois tempos. Nós temos duas classes de pessoas. Nós temos dois tipos de vidas, dois tipos de pessoas. E as duas classes e os dois tempos. Tem gente que vive no tempo, né, na vida ali terrena. E a Bíblia fala, né, e nós aí na teologia, né, o pessoal que estuda teologia aprendeu que o tempo terreno, ele tem um nome. Como é que chama o tempo terreno? É o Cronos. É o Cronos. E não é o creme da Natura, né? Não é o antissinais, né? O milagroso. O creme antissinais. A Natura tem que pagar o Sem Fronteiras aqui, né? Não é o Cronos da Natura, irmãos. Existem duas vidas e existem dois tempos que as pessoas vão percorrer. Ou eu estou no Kairos, no Cronos, que é o tempo terreno, ou eu estou, Bispo Márcio, no tempo da vida com Cristo. O Eclesiastes 3 fala, né, que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa palavra aqui, ela se encaixa no tempo do Kairos. Por isso que eu disse aqui na abertura, né? A gente fala que não tem tempo. Mas a Bíblia diz que tem tempo. Mas tem um tempo pra certo. Todas as coisas. Existe um tempo certo, existe um tempo correto. E nós vamos precisar, bispo, escolher a palavra de ontem. Nós vamos precisar escolher que tipo de tempo nós queremos andar. No Cronos, ou no Kairos, vida terrena, ou no Kairos, na vida espiritual. Mas, bispo, a vida espiritual, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Irmãos, como diz a palavra, né? O Senhor Jesus diz: eu sei de tudo que vocês precisam. Aliás, eu sei tudo que vocês precisam, que até para os passarinhos, até para os passarinhos, Bispo Márcio, eu dou. Então, hoje nós vamos explanar aqui um pouquinho, né? Porque a Bíblia fala, Bispo, de uma geração que foi chamada, né? Que nós falamos já desde o domingo, do primeiro dia do jejum, uma geração que Deus ouviu o clamor, o gemido. Eles fizeram uma célula, Deus ouviu o clamor deles, tirou eles de uma escravidão de mais de 400 e poucos anos no Egito, que eles tinham que trabalhar duro como escravos para comer uma comida horrível e para ficar na servidão de Faraó. E a Bíblia fala que chamou essa geração do povo de Deus, levantou Moisés, falou para eles tirar as cargas do Egito e falou: eu vou tirar esse tempo de escravidão de vocês. Porque a escravidão, ela mata a perspectiva, né? Porque a pessoa fica com a perspectiva de que eu nunca vou sair daqui. Eu nunca vou mudar de dígito. A minha vida financeira nunca vai sair desse decreto das trevas. Eu nunca vou ser curado. A enfermidade está aqui. Ai, meu filho não vai ser liberto. Então, a escravidão, ela rouba, bispo, a perspectiva do céu. Então, essa geração que foi chamada para viver o Eclesiastes 3, vai lá, amor. Essa geração, o homem do gás, é o tempo dele medir, né? É só pegar o número lá atrás, bispo. Então, o que acontece? Essa geração foi chamada, meus irmãos, para poder ir para o deserto, ir para uma terra prometida, né? E para viver o quê? O Kairos. Para viver o tempo de Deus. Porque Deus não os queria mais no tempo da escravidão.
O Senhor já não os queria mais no tempo do opróbrio, no tempo de não ter um cuidado do Senhor. Então, o que acontece? Mas a Bíblia diz que essa geração... Bom dia, Patrícia! Um abraço, minha querida. Irmã Maria Zilda. Então, essa geração que foi chamada para viver o Kairós, ela começa a insistir a viver uma vida terrena. Ela começa a querer insistir a viver o Cronos. Então, hoje, irmãos, nessa palavra do dia de hoje, desse quarto dia, o Senhor nos pergunta: eu vos chamei, eu tirei vocês das trevas para a maravilhosa luz. A própria Isaías diz, né? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Que tempo você quer viver? Faz essa pergunta para você hoje. Qual é a perspectiva que você tem hoje como servo de Deus? Será que nós não estamos, irmãos, palavra de ontem, com a perspectiva de um tempo natural? Com a perspectiva de um tempo, né, de escravidão? Irmãos, Deus já nos tirou. A Bíblia diz assim aos Gálatas, né? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, bispo, eu estou falando aqui, a geração, ela foi escolhida. Irmãos, é privilégio nosso ter sido escolhido. Então, Deus nos escolheu para sairmos das mãos de Faraó. E Deus fala assim, ó, eu vou mandar vocês vão passar pelo deserto, mas eu tenho um tempo do céu para a sua vida. Eu tenho uma vida espiritual para desenvolver em você. E aí a palavra diz aqui, ó, vamos para o texto, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 4, Bispo Márcio. Deixa eu ler aqui, ó. Êxodo 16, 4. Escute isso, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A palavra também diz em Deuteronômio que Deus nos coloca no deserto, Bispo Márcio, no tempo do deserto, para saber o que tem no nosso coração. E a palavra aqui diz isso, ó. E sairá e colherá diariamente, todos os dias, a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á aqui ao sexto dia, prepararão prepararão o que colherem. E será. Cadê a irmã Eliana? Cadê os irmãos aqui que precisam da bênção financeira? Olha aqui, ó. E prepararão o que colherem. O que você pegar, você vai preparar. E será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, o seu irmão, e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. O Deus de sinais, né? Versículo 7. E pela manhã, Bispo Márcio, povo do canal da Comunhão do Amor Sem Fronteiras, vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Então, bispo, o povo insistiu no tempo terreno. O povo acha que eles ainda estão lidando com o Faraó, né? Bispo, é preciso entender, meus irmãos, virar essa chavinha, né? Ter esse start dentro de nós, porque na vida nós vamos lidar com o Kairós e o Cronos. Os dois são importantes. Os dois, precisamos ter um equilíbrio em cima dos dois, mas nós temos que sempre entender: o que é de Deus sempre vai estar na frente do que é da carne. A carne não pode estar na frente, bispa. Se o Cronos estiver na frente do Kairós, invalidou a palavra. E é isso que
Não vive o novo. Se nós olharmos para essa passagem, essa história linda da saída de Israel do cativo do rei de Faraó, do Egito. Aqui nós vamos ver a lição básica do Kairos e o Cronos. Deus está trazendo o Kairos e o homem quer o Cronos. Deus está trazendo o tempo novo. E o homem quer o velho. Deus está falando assim, eu quero vocês no meu tempo. A ponto, bispa, do homem chegar e falar assim, Moisés, você quer nos matar? Olha só, estávamos bem. Estávamos bem. Estávamos bem lá na condição de escravo. Olha, que mentira é essa? Mentira do diabo. Como você pode dizer que está bem no velho? Porque o diabo, bispo, quer invalidar o tempo de Deus na sua vida. O diabo quer falar que a gente está na estação, no tempo errado. Ó, depois que você se batizou, a luta aumentou, a luta sempre esteve ali. Porque o que a palavra diz aqui, ó? Eu vou vos provar para saber se estão na minha lei ou não. A luta sempre esteve presente. Os demônios, irmãos, desde que o diabo foi expulso do céu, veio uma terça parte de anjos. Então, isso já está escrito. Antes da gente nascer. Então, essa coisa que o diabo fala, você deu o dízimo, a coisa, parece que nada mais deu certo. Aí você começou a buscar as coisas de Deus. O diabo quer confundir os tempos. Porque se nós andamos como esse povo que ficou aqui, no tempo natural, Bispo Márcio, poxa vida, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Olha, eu vou mandar o maná para vocês. Vocês não vão precisar fazer nada. Vocês só vão colher. E o que vocês colherem, vocês vão ter em dobro. E ainda ele disse, hein? Não guarda para outro dia, não. Porque eu tenho uma porção diária para dar para vocês. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Estamos no mundo, Bispo Márcio. Mas nós não somos daqui. Então, eu preciso escolher que vida e que tempo eu quero para a minha vida. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero? Porque se eu, bispo, tenho uma vida com Cristo, eu preciso viver o tempo de Cristo. Agora, não dá para uma hora eu estar, acreditando, outra hora eu não estou acreditando. Porque o povo, nem com o maná caindo, eles estavam entendendo. E quando eles não entendem, Bispo Márcio, eles estão nas trevas. Por isso que Isaías diz, está saindo a luz. Deus está falando aqui, se você estiver no meu tempo, do seu tempo, eu cuido. Quem entendeu? Amém. Se você estiver em mim, do seu interior, vai fluir rios de água viva. Mas, Bispo Márcio, não tem como. Mas o Isaías diz, eis que farei coisas novas. Caminho no deserto, luz na escuridão, rios no ermo. E o povo aqui não entende. Aí em Números, Bispo Márcio, no livro de Números, no capítulo 11, no versículo 4, a Bíblia diz assim, e o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne para comer? Hein, bispo? Então eles enjoam do maná e eles começam a querer pedir carne. O que você entende com isso? Existe uma coisa... Por que a pessoa pede a carne? Porque a pessoa pede a carne, na verdade, bispa, quando a pessoa ela para no tempo, ela estaciona no Cronos, a mente dela cauteriza. E uma vez a mente cauterizada, ela não consegue receber o novo de Deus. Então ela está vivendo, ela está vendo, ela está ouvindo os testemunhos, as coisas estão acontecendo, vidas estão vindo, salvação, libertação, cura, mas na cabeça dela ainda não aconteceu nada com quem? Com ela. Então aqui o problema é pessoal. A cura tem que ser nela.
mas ela não admite isso. E aí também tem uma chave, né? Quem insiste no tempo terreno vai querer comer outra coisa que não é do céu. Exatamente. Lembra da parábola lá do rei? O rei faz uma festa, Bispo Márcio, a parábola das bodas, né? O rei prepara uma festa e manda chamar os convidados. O que tinha na boca de cada um? Cada um queria comer uma coisa. Ah, hoje eu não posso. Ai, mas olha, eu até queria, mas eu tenho que ir lá cuidar dos bois. Eu até queria, mas eu tenho um casamento. Não entenderam, né? Eu até queria. Não entenderam. Ei, Bispo Márcio? Não entenderam. O que o rei manda fazer? Chamar os descamisados. Chamar os outros. Porque quem era para ser os convidados... Quem era para comer, não quis comer. Não entendeu o tempo. Não entendeu o tempo, Bispo. Não entendeu o tempo. Por quê? Porque a mente estava como? Cauterizada. Preocupado, né? Entendeu? Fechado no mundo. Preocupado na sua agenda natural. Fechou aqui, ó. A perspectiva natural, né? Eu e eu. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Você já ouviu quantas vezes essa frase? É a perspectiva natural, né? Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? E sabe que a pessoa que anda na perspectiva natural, ela não entende o tempo e ela fica dando desculpas. Com certeza. Né? Então, a pessoa, irmãos, que insiste num tempo terreno, ela vai querer comer outra coisa, Bispo Márcio. Ela vai querer se alimentar de outra coisa. É por isso que nós estamos vivendo... Escuta o que eu vou falar aqui, que a Bispa tem falado muito sobre isso. Nós estamos vivendo uma inversão de valores, não é na Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ninguém toca. Porque ela tem um cabeça, ela tem um comando. Mas nós estamos vivendo uma inversão nas pessoas que convivem nos indivíduos. Na igreja, nos indivíduos. Sim. Temos que separar a igreja de Cristo, que Cristo é o cabeça, a noiva de Cristo. Ninguém toca no vestido dela. Ninguém toca nela. Ai. Agora, temos as pessoas que estão na festa. Essas pessoas que estão desconectadas da noiva e do tempo estão vivendo uma inversão de valores, como o próprio apóstolo Paulo fala lá na ceia. Por isso que há muitos fracos e doentes. Porque qualquer vento... Sim. Mexe com a mente dela. Sim. Entendeu? Então... E aí, Bispo, ela anda na sombra. E quem anda na sombra precisa de questionamentos e respostas, né? Tá no velho ou tá no novo? As pessoas não falam isso? Sim. Tá no velho ou tá no novo? Então, quem não entende, Bispo, o tempo e não entende a perspectiva celestial, ela vai andar na sombra. E quem vai andar na sombra, Bispo, vai ficar perdido. Mas quem andar na luz, complementa agora o que você ia dizer. Então, nessa inversão de valores, o que está acontecendo? Pessoas estão sendo pescadas, porque é o plano do diabo tirar as pessoas do convívio da noiva. Você acha que o diabo quer o quê? Te dar coisas boas? Te dar comida boa, Ele vai te mostrar, lá é igreja... E também pode. Lá te aceita. Se você andar aqui no meu tempo, você também vai conseguir. Entendeu? Que é o caminho da facilidade. Começa a encher os olhos. A delícia dos olhos. A delícia dos olhos. E a pessoa, quando ela tem aquele espírito, né, de Lúcifer? Não, de ter aquela prosperidade. De Lúcifer mesmo. De Lúcifer, mas tem um nome aqui, a pessoa ela é... Materialista. É materialista, mas ela tem uma ambição, sabe? E ela quer construir a casa dela rápido. Rápido. Na facilidade, né? Então ela está recebendo um convite para construir a casa dela em cima da areia, mas como ela quer construir rápido, ela não se importa que é areia. O importante é o resultado. É o resultado. É o hoje. É o hoje. É o Cronos. É o hoje. É o hoje. Hoje, eu quero saber de hoje. Eu quero saber da cor. Na minha mão. As pessoas não falam assim, o próprio Tomé, eu quero na minha mão, né? Então, mas a verdadeira igreja de Cristo... Eu quero saber para que é. A verdadeira casa que está sendo construída é na rocha. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Então, Bispo Márcio, nós não fomos chamados, irmãos. Então, você vê, uma geração que quer continuar andando na sombra. Ela quer continuar presa, ela quer continuar tendo questionamento. Então, ela quer trocar de cardápio, ela quer trocar de comida. Dai-nos carne para comer. E Deus vai e manda, né?
Deus manda codornizes, né? As codornizes. O nome tá difícil de falar. Codornizes. As passarinhos. Deus manda os bichinhos, passarinhos lá para o povo comer, né? Porque Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Tem coisas que Deus vai permitir, né? E ele falou, ó, quando vier o maná, vocês também vão ver a glória. Aí vem a carne, mas vem a glória? Fica a pergunta, né? Porque, ó, você vai receber do meu. No meu você tem a provisão e ainda vê a minha glória, né? Agora, você quer mudar o cardápio porque você está na sombra, porque você está na perspectiva errada, você está no tempo errado. Então, você come o que você quer comer, né? Mas você não vive a glória de Deus, você não vive a luz. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Amém, Bispo Márcio? Amém, meu amor. Então, olha só, Bispo, para a gente fechar aqui. Quando nós vivemos na perspectiva do céu, né, irmãos? Meu Deus do céu. Eu sei que é difícil, viu, irmãos? Não é fácil, não. Você tem que ter muita fé dentro de você, muita certeza de quem você é em Deus, do que Deus te chamou, né? Você tem que entender muito bem o tempo, porque as coisas, né, no tempo de Deus é muito diferente mesmo, né? Então a gente precisa estar muito sensível e buscar muito, né, para a gente poder. Por isso que a gente tem que ter vida de jejum, né? Porque o jejum, né, Bispo, te descortina isso, de que você não vai andar na sombra, você vai andar na luz. Mas quando a gente aceita o tempo e a perspectiva de andarmos na luz, Bispo Márcio, você vive João 11:25. Sabe o que diz João 11:25? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, no tempo de Deus, está morto, mas você está vivo. No tempo de Deus, teu filho está destruído, mas haverá libertação para o teu filho. No tempo de Deus, irmãos, oh meu Deus, vale a pena, irmãos, nós ficarmos no tempo do Senhor. Vale a pena nós ficarmos na perspectiva do céu, irmãos, porque tem uma coisa. Quando a terra não responde, o céu já tem resposta rapidinho. O céu tem o de repente, o céu tem o improvável, o céu tem o impossível. Aliás, Deus é Deus especialista. Deus é especialista em impossíveis. Então, hoje, se você tem um impossível para viver, aceite a perspectiva de andar no Espírito. O apóstolo Paulo fala, né? Ó insensato Gálatas, quem os fascinou? Vocês começaram no Espírito, começou no espiritual, começou no meu tempo, da minha palavra, mas de repente vocês mudaram, né, para a carne. E quando eu mudo para a carne, eu vou viver o meu tempo, eu vou viver o tempo da terra. E a pandemia nos ensinou isso, né? Porque Deus colocou todo mundo dentro de casa e falou, agora vamos ver. Agora vamos ver como vocês vão se sair. Né? Aí vocês vão correr, desesperar atrás de respirador, né? Aí o mundo vai parar e aí vamos ver como é que as coisas vão ficar. Olha, graças a Deus, nós, na nossa casa, e Deus é maravilhoso, porque Deus até usa a sua vida, né? Pessoas foram abençoados, curados e ajudaram outros também a serem curados e a viver a perspectiva do céu. Alguns o Senhor levou, por quê? Porque estava debaixo daquilo que era direcionamento do Senhor, né? Então, bispo, quem anda na luz não tem que ficar perguntando coisas. Quem anda na sombra precisa de resposta, mas quem anda na luz sabe que com Cristo nós vamos viver sempre o melhor dessa terra. Amém? Amém? Então, nós vamos orar agora, são 10 horas e 53 minutos. Amém? Você tem aí, irmãos, assim, né? Para cada palavra, para cada dia a gente tem um tema. E o tempo, se você entender o tempo, você entendeu tudo, né? Porque aquilo que você acha que é para te matar, é só para te promover. E se você carregar a obediência, Bispo Márcio, meus irmãos, a obediência vai nos proteger. Você pode estar no pior tempo da tua vida, mas se você estiver em obediência, ela vai te proteger. E você vai poder entender, né? Senhor, você não vai precisar nem perguntar. Porque Deus vai te dar os sinais de que se você está numa vida abundante, né? João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Se você estiver na vida com Cristo, você não vai precisar nem de resposta, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Amém? Então, Amém. Cita a sua área agora aí. Nós vamos orar aqui.
Glória a Deus. Amém? A palavra é maravilhosa, né? A palavra é, meu Deus, que coisa linda a gente aprende, né, irmãos? A gente aprende com o Senhor, a gente fica sensível à voz de Deus. O jejum deixa a gente mais assim até nos primeiros dias, né? Bom, né? É gostoso, é confronto, é conflito. Louvado seja Deus. Eu estava aqui me lembrando dos decretos. Vocês lembram dos decretos? A gente estava, né? A gente denunciou os decretos. Os decretos, né? A gente continua denunciando. Porque no tempo do Senhor, a chave vira, né, Bispo Márcio? Com certeza. A chave vira, irmãos. Em nome de Jesus. É o tema de hoje. A perspectiva certa no tempo de Deus. Às vezes a gente faz aquela pergunta, né? Quando vai passar? Eu já fiz essa pergunta. Quando eu vou viver? Então. Quando vai chegar meu sonho? Quando vai chegar meu sonho? Quando a minha porta vai abrir? Quando você e eu aprender a confiar no Senhor. Sabe que quando eu era solteira, estou me lembrando disso agora aqui, quando eu era solteira, eu ia trabalhar e eu estava no ônibus e da janelinha dos ônibus demorados, né, irmãos? E aí, bispo, Deus me mostrava, Deus falava assim para mim, né? Você viu, eu não tinha nem aceitado Jesus e Deus já falava comigo. Coisa interessante, né? Quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, né? E aí o Senhor falava assim para mim, né? Hoje eu sei que era Deus, né? Olha para as lojas. E eu me lembro que no trajeto aqui em Cumbica tem uma avenida chamada Paz de Barros. Não sei se você conhece essa avenida, você conhece? Tem até hoje. E essa avenida tinha uma loja de roupas de noiva. E eu vi, né, a minha família passando por várias separações, inclusive minha mãe, né, passou pelo divórcio. E aí o Senhor falava para mim assim, olha para a loja, que um dia você vai estar dentro desse vestido. E eu com uns 17, 18 anos, eu falava assim comigo mesma, acha, igual os baruenses falam, né? Os baruenses falam assim, acha que eu vou casar? Eu nem quero casar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que a gente não vai viver. Quando eu fui para Campos do Jordão, eu cheguei lá, a primeira voz que eu ouvi naquele hospital. Ontem morreu uma mulher aí, da mesma doença que você. Essa cama que você vai deitar. Essa cama que você vai deitar, morreu uma pessoa. Mas, irmãos, levanta sua mão aí hoje já e começa a declarar que existe um tempo de Deus para a sua vida. Aleluia. Existe uma geografia que Deus quer te colocar. E eu solto o bannerzinho todo dia. Quem aprendeu a andar no tempo do sobrenatural, nunca mais vai querer andar no natural. Porque se eu tivesse no natural, nem aqui, nem casada, nem curada, nem pregando, eu estaria. Porque eu queria passar o meu tempo para os outros. Eu queria não viver o tempo que Deus tinha para mim. Porque às vezes a gente tem isso, né? Eu não quero. Deus está dando, você fala, eu não quero. Está amarrado, né? Então, em nome de Jesus, coloque agora. Põe a sua necessidade em oração. Fala, Senhor, eu quero viver o seu tempo. Se é o maná, eu quero comer o maná. Se eu não estou no tempo da carne, eu não quero a carne. Eu quero o maná que o Senhor tem para mim, porque o maná é provisório, tudo bem. Mas é no maná que o Senhor está me colocando neste momento, então eu quero Jesus. Espírito de Deus, eis-nos aqui com esta palavra. Perdoa-nos, ó Pai, se nós ainda insistimos numa perspectiva terrena, se nós ainda insistimos em ficar fora das bodas, se nós ainda insistimos numa agenda terrena, Senhor, Pai, no dia de hoje. Senhor, muda esse calendário, muda, Senhor, esse tempo, Pai, esse tempo de enfermidade. Hoje tem um jejum de cura, Pai, e nós tomamos aqui, já oramos por uma cura aqui no início da live. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Pai,
Traz, Senhor, o tempo da cura na vida do teu povo. Traz o tempo da cura na vida da tua igreja. Senhor, há homens e mulheres, há pessoas nos ouvindo aqui, nos assistindo, Pai. Deus, em nome de Jesus, reposiciona-nos, Pai. Reposiciona-nos, tira-nos da sombra, do tempo da sombra do Egito, e nos coloca no tempo da tua glória, porque o Senhor disse que viria o maná e viria também a glória, virá o maná e virá também a glória, virá o maná e virá também a glória, assim diz o Senhor, virá o maná, mas virá o tempo da glória. Em nome de Jesus, receba nesse hospital, nessa UTI, nesse acidente, nessa falta aí, nessa necessidade, nesse questionamento ainda de andar em trevas, nesse questionamento ainda de querer saber. Ore calabás. Existem duas vidas e dois tempos. Hoje o Senhor fala para nós. Qual é a sua perspectiva? De acordo conforme for a sua perspectiva, é a qual você vai andar. É a qual você vai viver. Mas aqueles que andarem e verem a minha luz, vai viver da minha ressurreição, Bispo Márcio. Em 3 dias você sai do sepulcro. Deus está falando aqui na live. Ele vai tirar a gente do sepulcro. Deus vai mudar o seu tempo. Deus vai te tirar do sepulcro. Deus vai tirar teu filho. Deus está virando opróbrios aqui, Bispo Márcio. Deus está virando opróbrios. Estava no opróbrio, mas vai sair do opróbrio e vai vir para a luz. Vai viver no dígito do céu. Vai receber a resposta do céu ainda nesse mês de junho, Bispo Márcio. Porque é o mês do novo. Nesse mês de junho, a pedra já foi rolada. Aleluia, Jesus. Receba o que o Senhor Jesus disse. Tirai a pedra. Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, Lázaro, levanta e vem para fora. Aleluia, Jesus. E saiu aquele homem que estava todo amarrado, impedido até de andar. De viver o tempo de Deus. Mas ele veio pulando, se arrastando. Mas conforme a palavra de Jesus, ele ressuscitou. E assim está te dizendo o Senhor nessa manhã. O meu novo já bateu na sua porta. Você precisa abrir para que eu possa sentar e ter comunhão em sua casa e viver um tempo novo. A resposta de todas as suas perguntas está no abrir a porta e se assentar-se com ele e ter essa comunhão. Receba os milagres dos céus, milagres das curas. Aonde está o enfermo que você está orando? Fale agora as situações dele. O Senhor visita o Lucas. O Senhor visita o Gabriel. Cada pedido de oração. A Letícia. A Raquel. E o Pedro. O Senhor visita contas bancárias. O Senhor visita a vida profissional, financeira. O Senhor visita as empresas dos empresários que são sem fronteiras e daqueles que amam a obra do Senhor. Tem pessoas que o Senhor está tirando, bispo, a funcionários velhos. Você não está entendendo. Tem pessoas que Deus está tirando amizades velhas. Você não está conseguindo viver o novo. E Deus está falando, então, peraí que eu vou limpar. Bispo, a visão que eu tenho é de um jardineiro limpando um jardim. Aparentemente estava lindo. Mas o Senhor aquele jardineiro está limpando aquele jardim. Ele vai ficar peladinho. Ele vai cortar um monte de coisas. E você vai olhar a princípio e falar, meu Deus... o Senhor está te dizendo, espera o tempo, bispo.
Dá um tempinho que você já vai ver e entender o que esse jardineiro fez na sua casa. Aleluia, Jesus. E, irmãos, o Senhor, Aleluia. fechando essa live e essa palavra do dia. Pedro teve uma visão de um lençol, aonde ele pergunta. Aliás, ele até se abstém. Ele fala, eu não vou comer porque está contaminado. Irmãos, o Senhor diz para nós que os lençóis estão brancos. O lençol está branco, Bispo Márcio, mas não é para você entrar no templo. Pode entrar. Deus está te permitindo entrar. Deus está falando para você, entra. Entre e celebre comigo. Entre e tenha revelações comigo. Entre e desfrute comigo da glória que eu tenho para os dias da sua vida nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus visite as nações. Que Deus visite o Brasil. Que Deus visite Israel e Jerusalém nos 4 cantos da sua vida, da sua casa e da sua família. Amém? Que Deus abençoe os aniversariantes. Hoje é aniversário. Ontem foi do pastor Rena. Hoje é da pastora Sandra aqui, do Polo de Guarulhos, a pastorinha Sandra, né? E você que está aí completando aniversário, né? Também o Bispo Marcelo, nosso amigo, né? Também aniversariando. Um abraço para todos os aniversariantes, que Deus abençoe. E hoje à noite, Bispo Márcio, nós temos uma convocação, né? Hoje é quarta-feira, Bauru tem um culto de oração. Eu sou suspeita, Bispo Márcio. Fala você, porque eu falo demais, né? Gente, eu falo demais. Vá orar ou aqui em Guarulhos ou lá em Bauru. Saia da sua casa. Saia da sombra, né? Saia da sombra. Não é possível viver o novo de Deus na caverna. Elias foi lá e falou, Deus foi lá e falou, Elias, sai daí. E sair da caverna é ir ter comunhão com os irmãos. É ir comer o maná. Né? É ir comer o maná. Olha, nós não somos uma igreja de muitos cultos, porque a gente tem a igreja online 24 horas. Mas é importante você estar numa tarde da benção, às terças-feiras, com a Rosinha, podendo. É importante. Você pode. É importante. Lá tem um casal para te receber. É importante você ir às quartas-feiras, aí em Bauru, no culto de oração, onde os pastores estão aí para orar com você. É importante você vir aqui em Guarulhos, no Polo de... Ou na igreja que você faz parte. Ou na igreja que você faz parte. É importante você sair da sua casa e ir. É importante. É importante você ir às sextas-feiras das libertações. Rosinha, Deus já me deu. Rosinha sabe do que eu estou falando. Deus já me deu às sextas-feiras. Vai começar agora. Vou chamar a Rosinha e depois ela vai falar. Deus já me deu. É importante aos domingos você estar na sua igreja. Como o Bispo Cássio falou, funcionando. Funcionando. É importante você estar de manhã. Ah, o meu culto é à noite. Vá para a igreja, é importante. Isso faz parte do novo. Você faz parte de uma igreja. A sua igreja tem ministérios que são os organismos. Faça parte deles. Seja dizimista dessa igreja. Seja dizimista dessa missão. Não fique fora. Separe a tua oferta de primícias. Os seus envelopes estão aqui. Os seus envelopes estão aí. Você está orando. Separa a sua oferta mensal. Vai hoje à noite e já leva, né? Olha, não fique fora. Eu estou num jejum de tudo que é mistura. Estava contando para a bispa, ainda tem um minutinho. Eu estava contando para a bispa. Cheguei para almoçar numa churrascaria. E a mulher falou, olha, R$35, come o que você quiser de carne e de tudo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, moça, eu só quero arroz, feijão e salada. Ela foi e falou, então senta lá que eu vou fazer uma salada. Eu mostrei, mandei até a foto. Ela falou, você está num propósito da igreja? Eu falei, é. Ela falou, então eu vou fazer um prato para você, filho. E ela foi e preparou uma salada. Então eu estou no jejum. Junto com o meu jejum, eu tenho uma oferta, eu já entreguei domingo. E até sexta-feira eu preciso entregar mais uma oferta de primícias. Deus tem me abençoado. A minha segunda foi bênção, não bati a minha meta na segunda. Mas ontem foi bênção, ontem eu atingi a minha meta e um pouquinho mais.
Então, hoje eu tenho culto. Hoje eu já vou levar minha primícia, bispa. Amém. Então, seja um primiciano. Marca a sua casa com uma primícia. Bispo, eu sou da igreja X, eu tenho que separar a oferta de primícias? Sim. Essa oferta de primícias, ela vai para aqui, ó. Ó. Para as obras assistenciais. Ontem, o Ender e a Marcinha foram fazer o quê, amor? Levar os produtos lá no centro, né? O que o pastor falou? O pastor falou que a igreja quadrangular, vou dar o nome e o crédito, né? A igreja quadrangular e falou assim que ia fazer arrecadação, né? Para mandar os produtos que estavam faltando. Aí o pastor falou assim, eu não consigo nem falar. O pastor falou, bispa, vocês trouxeram exatamente o que estávamos precisando. E eu falei para a bispa, é porque você ouviu a voz do Espírito. E ela falou, Andy, Marcinha, vai lá e compra isso, isso e isso. Eles foram lá e compraram exatamente e levaram. E isso acontece quando você está no novo de Deus. Eu estou entendendo o que a bispa está dizendo, esse inconformismo dentro dela. Porque ela está vendo pessoas gostando do velho. Isso está me matando. Pastores, bispos, apóstolos, você que é líderes, pais, acorda. Não goste do velho. Não goste do velho. Então venha fazer parte conosco. Ó, um beijo, irmãos. Grande beijo do Bispo Márcio, a Bispa vai se despedir. Amém. Um abraço, te espero hoje à noite, lá em Bauru e aqui em Guarulhos. Ou no ministério que você ou faz na parte. igreja que você faz parte. Ou ao vivo com a gente pelo YouTube. Tá bom, gente? Valeu demais, um beijo, fica na paz. Como disse a irmã Sueli, é um mês forte. O novo de Deus é um mês, parece uma palavrinha simples, mas é um mês de muita batalha espiritual. Porque a chave que a gente recebeu em maio, a gente vai ter que usar para virar nesse mês de junho, tá bom? De velho para o novo. E nunca mais sair do novo, que é a vida com Cristo Jesus. Um beijo, tchau, tchau. Te amo em Jesus, fica na paz, os grupos aqui, um abraço. Nós oramos por vocês oram por nós e juntos a gente vai morar onde? No céu! No céu.